Agora são 5h38, pelo horário de Brasília, a Hora 1 está de volta. Pelo menos 7 pessoas morreram e 5 seguem desaparecidas depois de um deslizamento de terra na ilha italiana de Ischia. Nós vamos ao vivo até a Europa conversar com a Cecília Malan, que vai nos contar tudo a respeito disso. Bom dia, Cecília. Bom dia, Kovalik. Bom dia a todos. O governo decretou estado de emergência na região. Nas últimas 24 horas, as equipes de resgate aumentaram os esforços para encontrar sobreviventes. As operações contam com a ajuda de helicópteros, escavadeiras e cães farejadores. São mais de 100 homens trabalhando juntos para recolher os escombros e vasculhar construções danificadas. O governo também mobilizou mergulhadores para revistar as praias e a costa da ilha. A região, que fica a cerca de 30 quilômetros da cidade de Nápoles, foi duramente atingida pelas chuvas ao longo do fim de semana, Kovalik. Cecília, uma grande preocupação hoje é o que está acontecendo na China. A política de tolerância zero com a doença tem causado tumulto dentro e até fora do país. Conta pra gente, por favor. Parte da população não está nada satisfeita, Kovalik. As ruas amanheceram hoje com barreiras para bloquear futuras manifestações. O movimento nas grandes cidades, por enquanto, está calmo, muito diferente do que vimos no fim de semana, quando milhares de pessoas protestaram contra as duras restrições impostas pelo governo desde o início da pandemia. Os atos foram registrados na capital, Pequim, assim como em Xangai e Wuhan. As imagens mostram moradores segurando folhas de papel em branco em um protesto silencioso, um gesto que se tornou símbolo da resistência no país, onde críticas ao governo são raras por medo das consequências. Em Xangai, maior cidade da China e centro financeiro mundial, os manifestantes pediam a renúncia do presidente Xi Jinping. Em algumas regiões também houve confrontos com a polícia. Pelo menos 2 pessoas foram presas. A mais recente onda de protestos se agravou depois de um incêndio em um apartamento residencial. 10 pessoas morreram. Os manifestantes alegam que os bloqueios pela Covid podem ter impedido a fuga dos moradores. O tumulto por lá repercutiu no mundo e mais manifestações foram registradas em outros países. Aqui em Londres, por exemplo, os atos foram em frente à embaixada chinesa. Assim como na China, os protestos também pediam a renúncia de Xi Jinping e o fim das dramáticas medidas de restrição. Cenas semelhantes se repetiram em Paris, Amsterdã, Dublin, Toronto e algumas cidades dos Estados Unidos. Kovalik. Pois é, Cecília, e isso está tendo, eu repito, gente, uma enorme repercussão econômica. O petróleo está caindo mais de 3%, as bolsas da Ásia, da Europa estão em queda e a China, né, Cecília, como é a nossa principal parceira econômica, tudo que acontece lá tem repercussão aqui no Brasil. Então a gente vai acompanhar hoje ao longo do dia, fique atento a isso, porque isso pode ter grandes repercussões aqui no Brasil. Obrigado, Cecília. Até mais. Marcelo.